Olá, Andréia, tudo bem? Andréia, na nossa atividade de hoje, de matemática, né? Vamos começar por matemática. Tem duas atividades. Uma é essa, que é as imagens. Eu mandei duas imagens com os números. E aí, tem que recortar essas tirinhas. Se você quiser colar num papelão antes, sabe, caixa de sapato, em alguma coisa, e depois recortar para ficar um pouco mais grossa, não tem é melhor, por Pedro manusear. E aí, a gente tem que trabalhar os números. Então, para formar o carro, nós precisamos trabalhar do 1 até o 12, por exemplo. Então, nós vamos lá. Ele tem que pôr tirinha por tirinha, número 1, número 2, número 3, tipo um quebra-cabeça, mas com os números, não vai trabalhar a figura com ele. Nós vamos trabalhar o numeral que fica na parte de cima, certo? Aí tem a casa também que dá continuidade. Na casa, vamos supor, eu vou do 1 até o 12. Na parte da casa é do 13 até o 20 e poucos. Então, é para ele exatamente dar essa continuidade de trabalhar o 13, 14, o 15, o 16 na sequência, tá? A segunda atividade de matemática é o das mãos, que é essa daqui, que nós temos que fazer a soma, tá? Você pode desenhar em folha de sulfite, folha de caderno, o que você quiser. Se quiser também colocar em algum material mais duro, né, que seja cartolina, colar, desenhar à mão numa cartolina, recortar, ou que tiver papelão e você quiser recortar o papelão, caixa de pizza, essas coisas, caixa de leite também. Você recorta a mão em cima, por quê? Porque é mais durinho para ele colocar o pregador, tá? Nessa atividade nós estamos trabalhando matemática da subtração e adição, tá? E além disso, nós estamos trabalhando também a coordenação motora dele, da pinçar o pregador, de tirar e colocar. Então, nunca coloque para ele, deixa sempre ele colocar esses pregadores. Então, coloca um número, pode desenhar na lousa e você coloca lá, qual que é o número, que número é esse? Pedro, número 5. Então, vamos colocar 5 pregadores? Coloca, manda ele colocar. E vai contando junto com ele. 1, 2, 3. Depois, a outra mãozinha. Quanto que tem? É 3. Então, vamos colocar 1, 2, 3. Vamos contar quantos pregadores tem nessa mãozinha? 1, 2, 3, 8. Muito bem, isso aí. Então, assim, a gente vai estimulando ele a contar e vai estimulando, além disso, a questão do tirar e somar mais. Então, ele sabe que se ele tiver 5 pregador numa mão e mais 5 pregador, ele tem 10, tá bom? Essa é a de matemática. De português, nós temos uma atividade que eu criei. Essa tem que ser impressa, tá? Pra ajudar ele. Então, ela tem que ser colorida também, porque os quadradinhos vai estar assim, ó. Em cima tem os quadradinhos vazios, embaixo tá embaralhado os quadradinhos com as sílabas. Do lado tem a palavra e em cima tem o desenho. Ele não vai ler a palavra, certo? Mas ele consegue ver o desenho. Então, Pedro, que desenho é esse? É uma foca. Foca. Vamos lá, ó. Foca. Então, qual que é o fó? Que cor que é esse quadrado? Ah, esse quadrado é vermelho. Ah, cadê a outra peça vermelha? Então, essa é vermelha. Você pode fazer a seguinte... Para não imprimir, você pode fazer a seguinte coisa. Ou você joga no Paint, acho que é isso, Paint. E aí ele, com o manuseio do mouse, ele risca, faz como se fosse ligando as sílabas, o vermelho com vermelho, verde com verde. Ou você pode fazer o quê? Imprimir da forma como tá, não precisa recortar se você não quiser. E fazer o quê? Fazer com que ele ligue com o lápis, tá? Pra ele manusear, fazer esses traços. Tudo vai trabalhar a coordenação motora dele, seja no mouse, seja no lápis, ou seja na parte de pegar a peça e colocar sobre aquele quadradinho. Então, se o foca é verde, o fo é verde, então o O coloca onde está o verde. Então, é ligar as sílabas aonde está a cor da sílaba que vai formar a palavra, certo? E aí falar com ele, olha Pedro, futebol, foca. É só palavras com palavras e sílabas, né? Trabalhando da letra F, porque é o que a Andressa começou com eles desde a semana passada, tá bom? Essa é a de português.
nós temos ciência da natureza, que ciência da natureza, ela tá falando sobre a importância das pessoas que nós temos no nosso dia a dia. Então nós temos o coletor de lixo, nós temos um médico. E aí a ideia da atividade é trabalhar o quê? O que eles trabalham de dia, de noite. Falar, Pedro, olha, sabia que o coletor de lixo, ele trabalha de dia e à noite em alguns lugares? Vamos supor, se na sua casa ele passa de manhã e na casa da avó passa a noite, ele fala, olha, o coletor de lixo, ele recolhe o lixo da nossa casa de dia, só que lá na casa da vovó, ele recolhe à noite, quando já tá escuro. Você sabia que tem algumas pessoas que trabalham de noite, igual a mamãe, por exemplo, que nem a mamãe trabalha junto com o médico à noite? E explicar para ele essa ideia de que nós dormimos, mas que à noite a vida continua. Existem pessoas, como ele sabe que você vai trabalhar, né? O papai trabalha de dia, né? Então eu criei algumas profissões que tá na apostila e adaptei com o meio que algum veículo, algum instrumento que aquela profissão utiliza. Então, médico, eu utilizei eu não sei o nome desse negócio que ouve o coração, mas aí você sabe. Que é um dos instrumentos mais exatos dos médicos, é eu ter esse negócio que escuta o coração, que eu não sei, vou ser muito sincera, eu não sei o nome mesmo. Vamos supor, a polícia, o carro da polícia, o motorista, o que o motorista faz? Ele pega o ônibus, né? Eu não coloquei o táxi, porque eu não sei como que ele ia assimilar direito essa ideia do motorista com o táxi, mas eu coloquei o ônibus, o coletor de lixo, o caminhão de lixo. Então, pra ele ter essa ideia e trabalhar essa questão de que um trabalha de dia, o outro pode trabalhar à noite. E pra você é fácil essa parte, porque ele tem que trabalhar à noite. Então é mais fácil, né? Então dá pra gente fazer essa relação do dia e da noite, tá? Então quando o Pedro